Irmãos, nós estamos continuando a série em Colossenses 3 e 4, cujo título sempre aparece aqui na capa da ordem de culto. A série A Nova Vida em Cristo. E eu intitulei a mensagem dessa manhã de Áreas Problemáticas da Igreja. Nós vamos lidar com 3 delas, como eu vou mencionar daqui a pouco. Mas vamos ler o texto e eu quero começar refletindo sobre algumas tendências negativas dentro da igreja. Colossenses capítulo 3, versos 15 a 17. Esse é um texto que faz parte de um bloco um pouquinho maior, que começou no verso 12. Na semana passada nós estudamos de 12 a 14, e agora a gente vai fazer a segunda parte desse bloco de texto, que começa no verso 12 e termina no 17. Colossenses 3, de 15 a 17, diz assim: Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Quero começar com um texto que eu li de um autor chamado Tullian Tchividjian. E ele traz um insight muito interessante sobre uma tendência moderna. Hoje em dia você ouve na mídia falar sobre como nós nos aglutinamos em tribos. Você ouve isso muito, né? É uma linguagem popular hoje em dia. Fala que as pessoas se unem em tribos. O que elas querem dizer por isso? Não é nada, não é voltar ao que é primitivo, mas é dizer que elas não se conectam mais baseado em formalidades, mas em grupos de afinidades. E esses grupos de afinidades falam o seu próprio linguajar e têm um jeito próprio de se portar. Ao falar de mentalidade tribal, o Tullian Tchividjian ele chama a atenção de seguinte coisa, e aqui ele tem insights que eu acho que são preciosos. Ele diz assim: embora a gente veja isso, às vezes de forma neutra, como sendo não negativo ou positivo necessariamente, ele diz que é uma nova forma de segregação. A gente não percebe isso e às vezes não trata desse jeito, mas é uma nova forma de promover segregação, não mais racial, mas segregação no sentido de pessoas se juntam e se separam de outras por causa de suas afinidades. Tribos se agrupam por causa de gostos e preferências, falam, pensam, vestem, agem do mesmo jeito. Agora, por quê? O que está por detrás dessa mentalidade tribal? É o desejo de se proteger. Quando a gente se une com quem é parecido conosco, nós nos protegemos. Autoproteção é o que está por detrás dessa mentalidade tribal. Mas ela é segregação porque ela acaba gerando um senso, ou ela acaba brotando de um senso de superioridade, de acharmos diferentes dos outros. O contraste que o Tullian Tchividjian faz é com uma mentalidade missionária. Ele fala assim, o missionário tem que ser... A mentalidade missionária é exatamente o oposto. Por quê? Porque a mentalidade missionária, ela se mistura com gente diferente no intuito de se unirem em Cristo Jesus. Então ela se propõe a estar no meio de gente diferente. E qual é a motivação? Por que ela faz isso? Porque a mentalidade missionária, ela promove, ela manifesta autossacrifício. Ela não se considera superior. Ela se sacrifica para que o diferente seja um com ele em Cristo Jesus. Bem, esse contraste é muito bonito e seria ótimo se a igreja sempre tivesse mentalidade missionária. Afinal de contas, Colossenses 3,11 fala que Cristo é tudo em todos. Nele não há judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem bárbaro, nem cita, nem livre, nem escravo. Em Cristo nós somos um, ele é tudo em todos. Então seria ótimo se nós sempre manifestássemos mentalidade missionária. Mas a história e a prática demonstram que nem sempre nós manifestamos mentalidade missionária. Muitas vezes nós nutrimos também uma mentalidade tribal. Vou dar alguns exemplos. Nós frequentemente nos agrupamos com quem nós temos afinidades. Isso é comum. Nós gostamos de estar com quem é parecido conosco, com quem compartilha das mesmas coisas que nós gostamos de fazer.
Então, se nós temos uma prática que é agradável, a gente se junta com quem gosta dessa mesma prática agradável. E a gente se chama de amigo. E você diz assim, pastor, isso é errado. Eu acho que é tão natural. Eu quero que você entenda que o que faz da igreja diferente é promover amigos entre pessoas que não têm tantas coisas em comum, a não ser o mais importante, que é a salvação em Jesus Cristo. Mas nós temos a tendência de nos agrupar com amigos que têm, pessoas que têm afinidades conosco. Assim como nós, às vezes, nos unimos com pessoas mais por causa dos gostos do que por causa de conduta. Por exemplo, você tem um amigo, você tem uma amiga que pode estar com uma conduta ruim, mas você não vai abandonar, você é amigo. Quer dizer que o que importa mais para nós é os sentimentos, os gostos, do que se nós andamos em conformidade com a palavra de Deus. Isso é muito comum. A gente entende que não abandonar um amigo é mais importante do que preocupar-se com a sua conduta. Entenda que lealdade pode ser maléfica se for lealdade na prática do mal, se for condescendência com a prática do mal. Mas a gente entende que isso é ser amigo. Uma terceira forma comum entre os crentes de ter mentalidade tribal é quando, às vezes, as igrejas promovem cultos diferentes conforme as predileções de cada um. Cultos que agradam um grupo, cultos que agradam outro grupo. E qual é o problema de toda essa mentalidade tribal nesses exemplos que eu dei? É porque ela funciona. Parece que tem unidade, você está junto das pessoas. Mas ela é um testemunho de que o evangelho não consegue unir pessoas diferentes. E isso é péssimo em termos de testemunho. Nós estamos dando um testemunho de que o evangelho não consegue unir pessoas diferentes. Por isso, nessa manhã, eu queria chamar a atenção de áreas em que nós manifestamos essa mentalidade tribal, em que nós temos problemas. Áreas que comumente são razões das brigas dentro da igreja, das divisões dentro da igreja. E eu não estou inventando essas áreas, as três estão exatamente no texto. Isso chama a minha atenção, porque Paulo se preocupou em orientar os colossenses não só nos problemas ligados aos falsos mestres. Em séries anteriores eu repeti isso muito para vocês. Havia o problema dos falsos mestres lá em Colossos. Mas ele também está preocupado em cuidar da igreja nas áreas em que comumente tem problemas. Eu vou falar de 3 delas nessa manhã. Uma em cada verso. No verso 15 vai falar de problemas ligados a relacionamentos pessoais. Percebe como isso é muito comum na igreja e normalmente isso produz divisão? As pessoas falam de feridas que elas tiveram na igreja e que levaram elas a mudar de igreja, ou a se frustrar com uma igreja, e não ir para nenhuma igreja. Às vezes mudam e às vezes não vão para nenhuma outra. Relacionamentos pessoais é uma das áreas que mais gera divisão, que gera discórdia, e o verso 15 fala disso. No verso 16 fala de uma outra área muito problemática, da adoração pública. A adoração pública tem sido motivo de discórdia. Há quanto tempo o povo de Deus discute se pode adorar desse jeito ou daquele jeito? Tal instrumento pode, não pode? Esse tipo de conjunto pode, não pode? E eu vou falar um pouco disso hoje, embora eu vá explorar isso mais plenamente no próximo domingo. Mas eu quero falar um pouco de adoração pública. Por quê? Porque tem aqueles que ficam escandalizados com algumas manifestações e aqueles que que ficam frustrados com o que eles entendem ser frieza. E esses gostos diferentes às vezes promovem divisões na igreja. E a terceira área, no verso 17, é a área de conduta. Conduta cristã. Frequentemente nós temos problemas dentro da igreja porque alguém não se conduziu de forma honrosa, não se conduziu de maneira santa, de maneira correta. E aí por isso nós temos divisões, é por isso que a gente tem disciplina, é por isso que a gente tem pessoas que deixam a igreja por causa do mau testemunho de outros. E a igreja evangélica brasileira sofre muito disso, de serem chamados de evangélicos, mas terem péssima conduta. Então eu vou tratar dessas 3 áreas, sabendo que a igreja é um lugar problemático, mas a igreja não pode ser um lugar em que a gente continua sempre problemático. Tá? A igreja tem que ser um lugar em que pessoas problemáticas querem se tratar. Entenda isso.
Eu não vou propor aqui uma igreja em que essas coisas não mais acontecem. Eu sei que nós vamos lutar com elas sempre. Mas o que eu vou propor é que nós temos que ser igreja que quer se tratar. A gente tem que reconhecer, chegar no hospital e dizer assim, eu tenho uma doença assim. Eu tenho um problema. Tenho que reconhecer esse problema. E eu quero ser tratado nessa área. Então nós vamos falar dessas três coisas. Relacionamentos pessoais, adoração pública e conduta cristã. Vamos começar com relacionamentos pessoais. E por que eu estou tratando dessas três coisas e de problemas da igreja? Porque o texto é muito comunitário aqui. Eu disse isso já no domingo passado, eu vou repetir. O texto está falando o tempo todo em conjunto, ele não está falando de vida individual. Olha o verso 13, que nós estudamos na semana passada. Olha o verso 13. Fala assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Então ele está falando de algo bem comunitário. No verso 15 que nós lemos, fala: vocês foram chamados para viver em paz como membros de um corpo comunitário. Verso 16 fala: ensinem e aconselhem-se uns aos outros. É bem comunitário. E eu vou focar aqui todas as minhas ênfases no elemento comunitário. Como eu falei, esse texto aqui continua o que eu falei no domingo passado, de 12 a 14. Eu só dividi para a gente tratar com mais cuidado de cada uma dessas áreas. Então, o verso 15 vai tratar de problemas relacionados ao mau funcionamento do corpo de Cristo. Atenção, não por culpa do cabeça, mas por não dar ouvidos ao cabeça. O corpo funciona mal quando ele anda de maneira contrária ao cabeça. Inclusive, de vez em quando a gente usa essa analogia. Quem gosta de praticar esporte e vai ficando velho, a gente fala assim, a cabeça funciona, mas o corpo não responde. A gente usa essa expressão. A gente fala assim, a cabeça sabia a jogada fazer, mas o corpo não responde. Essa falta de sintonia é ruim. E quando o corpo não responde ao cabeça, nós temos os grandes problemas. Veja que o texto fala da importância de nós entendermos a vida comunitária. Fala que nós somos chamados em um só corpo. Isso significa que nós temos que nos esforçar por preservar essa unidade do corpo. Efésios capítulo 4, Efésios é uma carta paralela a Colossenses. Fala que nós já temos uma unidade do Espírito, a gente não tem que criá-la, tá? Não é verdade que você tem que fazer a igreja unida, não, ela já é unida, e não foi você que fez. Mas Deus coloca sob sua responsabilidade o preservar a unidade do Espírito. Está lá em Efésios 4:3. Isso significa que quando você não anda em conformidade com a voz de Cristo Jesus, o cabeça, você acaba por não demonstrar essa unidade. Ninguém enxerga, ninguém a vê. Por isso eu quero falar aqui dessa tarefa difícil, mas importante, que não é possível mediante artifícios humanos. Por exemplo, seria fácil se a gente se reunisse só de acordo com classe econômica, ou com gostos, ou com tendências, preferências, mas não é isso que é a unidade da qual o texto fala. Ele fala de uma unidade que só acontece mediante a paz de Cristo. Eu quero falar um pouquinho sobre a paz. Por quê? Porque às vezes nós entendemos paz de maneira equivocada. Quando a gente fala sobre paz, a paz de Cristo seja o juiz, ou como diz a atualizada, o árbitro. Nós estamos falando de alguém que toma as decisões, que diz quando é falta e quando não é. Essa é a ideia de ser árbitro. Por que é importante a paz de Cristo ser o árbitro? Porque quando nós nos colocamos como árbitros, frequentemente nós julgamos as pessoas e colocamos-nos em posição superior. Você lembra quando Jesus fala assim, não julguem uns aos outros, para que você não seja julgado? Está lá em Mateus capítulo 7. Jesus não está dizendo que a gente não deve nunca ter discernimento quanto às coisas ao nosso redor. Ele está dizendo, não se coloque em posição superior para julgar alguém, porque senão uma hora vai inverter. Não julgue para que você seja julgado. E isso acontecia na igreja de Colossos. No capítulo 2, versículo 18, fala que os falsos mestres, eles julgavam as pessoas por causa das experiências que eles não tinham. Olha o capítulo 2, verso 18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. A ideia é que essa pessoa estava julgando e dizendo assim, eles classificam você como inferiores espiritualmente.
É isso que estava acontecendo na igreja de Colossos. Paulo falou assim: não façam isso. Deixem que a paz de Cristo seja árbitro. A paz de Cristo, ela é uma paz diferenciada. Não é uma paz circunstancial, isto é, que depende das coisas ao nosso redor estar bem, mas é uma paz que considera transgressões, mas ainda assim não as leva em conta. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que você entenda que quando a Bíblia fala assim que nós temos que nos esforçar por preservar a unidade do Espírito, e a chave para isso é a paz de Cristo, é que você tem muito em suas mãos para que haja unidade na igreja. E raramente essa unidade não vai ser promovida. É por isso que Paulo fala assim: no que depender de vós, tendes paz com todos os homens. Quando ele fala no que depender, é porque ele está dizendo assim: olha, tem muita coisa em sua mão. Só se realmente você oferecer a paz de Cristo e a pessoa não quiser julgar você segundo aos padrões do mundo, méritos, justiça. Aí não vai ter jeito. Mas no que depender de você, promova paz para com as pessoas. Seja um pacificador. E quando eu falo no que depender de vós, quando eu repito esse texto, eu penso assim em como facilmente nós desistimos de resolver alguns conflitos. Facilmente a gente desiste. Falou: ó, pastor, eu já fiz a minha parte. É frequente a gente dizer isso. Como quem diz: já fui lá e já conversei, pastor, o senhor falou que era para conversar, eu já fui lá e conversei. Check. Agora eu já fiz a minha parte. E o texto fala de esforço. Lembra Efésios 4:3? Esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito. A ideia não é fazer algo que seja simples, mas de esforço, de fadiga, de não desistir facilmente. Tem uma história no Novo Testamento que ilustra isso. Filipenses 4 fala de Evódia e Sintique, duas mulheres presentes na igreja. Trabalhavam muito, cooperadoras de Paulo, mas não se bicavam. Paulo então fala que elas devem pensar concordemente. E qual é a chave para pensar concordemente? Filipenses antes fala: ninguém se julgue superior ao outro. E logo em seguida o texto de Evódia e Sintique tem um texto que a gente conhece e cita com frequência, mas a gente não faz a conexão. Fala da paz de Cristo que excede todo entendimento. É isso que faz com que duas mulheres que não se bicam passem a se amar e a se tratar com amor. Então, a paz de Cristo significa: eu não sou o árbitro, Ele é. Quando alguém me ofende, eu não vou julgá-lo ou julgá-la de acordo com os meus desejos, os meus sentimentos. Eu deixo que a paz de Cristo o julgue. A paz de Cristo, e a paz de Cristo promove concórdia. Então a paz de Cristo, Paulo está dizendo: não se coloque como juiz. Não se coloque em posição de juiz quando você vai falar com alguém. Não julgue essa pessoa de cima para baixo. Deixa que a paz de Cristo promova a concórdia. É por isso que quem tem a paz de Cristo dominando esses relacionamentos pessoais, ela chega para fazer a paz. Fazerem as pazes. Por quê? Porque ele não está em posição de juiz. Inclusive o finalzinho do verso tem uma dica muito legal, que eu aprendi estudando esse texto esta semana. Parece um texto completamente desconectado, mas não é. Olha o finalzinho do verso 15. Fala assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. E sejam agradecidos. Inclusive, a tradução em português até bota ponto final e começa uma nova frase. Mas e daí? O que tem a ver? Tem tudo a ver. O texto grego está tentando ensinar para a gente que o ser agradecido é a base de quem coloca Cristo como nosso juiz e não o nosso eu. Ser agradecido significa ser ciente de que nós fomos chamados graciosamente por Deus. De que Deus nos perdoou dos nossos pecados. De que a minha dívida para com Deus é muito maior do que a de qualquer pessoa para comigo. Lembra a parábola do credor incompassivo? É a parábola de quem se esqueceu disso. Portanto, quando Paulo fala assim: e sede agradecidos, ele está dizendo: nutra gratidão por Deus, porque isso é o motivo que impulsiona você a fazer pazes com as pessoas, a promover a paz com as pessoas. Quem é agradecido para com Deus, promove paz. Nem sempre a gente se mostra agradecido para com Deus, e é isso que eu estou tentando fazer você e eu enxergarmos nessa manhã.
Isto é, eu quero que você e eu sejamos muito francos conosco mesmos. Quando a gente trata alguém de maneira ríspida, quando a gente julga alguém, falta gratidão para com Deus, o negócio é sério. Falta gratidão para com Deus. Porque gratidão para com Deus tem que levar você a deixar com que a paz de Cristo seja juiz. Segunda área problemática, no versículo 16, é a área da adoração pública. Lá o texto fala da palavra de Cristo habitar ricamente, ou residir. Na NVI fala assim, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. A ideia de habitar é de não ser turista, né? De permanecer, de fazer morada, de estar lá, não de maneira passageira, mas de maneira permanente. E eu disse na liturgia, no decorrer do culto, e vou repetir agora, esse texto tem tudo a ver com a obra do Espírito. Você lembra o texto de Efésios 5 que fala assim, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É um texto conhecido da Bíblia, enchei-vos do Espírito. O texto continua falando as mesmas coisas que estão em Colossenses 3,16. Isso significa que encher do Espírito e habitar ricamente a palavra são a mesma coisa. Paulo está usando expressões diferentes para falar a mesma coisa. Ser cheio do Espírito é uma pessoa em quem a palavra de Cristo habita ricamente. Isto é, cuja palavra é não só conhecedor da palavra, mas ela dita toda a caminhada e toda a maneira de adorar. A ideia da palavra de Cristo ser central é muito importante. Nós temos procurado fazer isso na igreja, mas eu quero que você saiba disso, mesmo se algum dia você não estiver mais aqui conosco na aliança. Por que a gente gasta tempo com a exposição da Bíblia Sagrada? Porque a palavra de Cristo, ela é central no culto público. O verso 16 fala de coisas próprias de culto, cantar. Nós acabamos de falar de gratidão, vai falar de oração mais adiante, mas é central que a palavra de Cristo habite ricamente. Então a ideia de habitar ricamente, ela promove algumas coisas. Quando a palavra de Cristo habita ricamente, o que ela promove nas pessoas? Veja a sequência do texto. Fala, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Olha que interessante. Uma das coisas que a palavra de Cristo promove nas pessoas é que ela promove a aptidão, a sabedoria para instruir e aconselhar uns aos outros. Agora, quero chamar a atenção disso. O texto aqui fala não para o pastor instruir e aconselhar. Fala para vocês se instruírem e aconselhar uns aos outros. É importante eu destacar isso. Por quê? Porque existe um espaço, um lugar para que um líder seja instrutor e conselheiro. Paulo usa os mesmos dois verbos em Colossenses 1:28. Ele fala que a sua missão é instruir e aconselhar o povo de Deus para que se torne perfeito. Esse é o seu alvo. Mas não é só o alvo de Paulo, é o alvo de toda a igreja. Portanto, nós não temos dois pastores na Igreja Presbiteriana Aliança, né, pastor Jailson? Nós temos uns 135, 140, pelo menos deveríamos ter. Nós temos 135, 140 professores, pelo menos deveríamos ter. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Isto é, instruam e aconselhem-se uns aos outros. Sejam pessoas prontas a cuidar. Por que isso é importante? E esse é um dos alvos mais bonitos e mais difíceis de alcançar. Quando a igreja se mostra tão saudável que se um dia alguém visitar aqui a igreja e não tiver contato com o pastor, nem sequer com os presbíteros, ela conheça os membros e diga assim, puxa, essa igreja, hein? Muito boa. Muito boa. As pessoas se preocupam umas com as outras, elas se instruem, elas se aconselham. Isso só é possível se a palavra de Cristo habita ricamente. É por isso que a gente zela muito para que você aprenda a palavra de Cristo. É por isso que a gente se preocupa que vocês conheçam essa palavra de Cristo. Agora, o texto continua falando de música. Por quê? Porque não só a palavra de Cristo tem que ser o centro do culto, não só a resposta e o nosso contato uns com os outros tem que ser repleto de instrução e admoestação. Inclusive, instrução, esse instruir e aconselhar, tem meio que um lado positivo e negativo, tá? É bom que você saiba disso.
Quando a gente tem amigos, lembra eu falei que a gente não demonstra lealdade para com um amigo só porque é amigo, mesmo que ele esteja fazendo o que é errado. A ideia aqui do texto é que irmãos se instruem e aconselham. O instrui é positivo, o aconselho é mais de exortar, de admoestar. E esse equilíbrio é saudável. Alguns de nós gostam de instruir, mas não gostam de puxar a orelha. Outros de nós puxam a orelha com uma facilidade, mas não são bons de instruir. E esse é um pecado que nós não podemos deixar permanecer em nós. Então, o equilíbrio de instruir e aconselhar é de saber quando disciplina é algo positivo. A gente não usa a palavra positivamente. As matérias de um curso são disciplinas, é instrução. Mas a gente também usa a palavra disciplina no sentido de reprovar e admoestar alguém, corrigir alguém no erro. Então é isso que precisa ver, disciplina, tanto positiva quanto negativamente. Mas, a terceira coisa é que o louvor tem que estar presente. Louvor com gratidão, olha o final do verso 16. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Isso aqui é algo muito precioso, por quê? Porque quando a gente fala de adoração, e eu vou falar mais disso no domingo que vem, então eu vou ser bem sucinto agora. Nós às vezes falamos que tem alguns cultos que são mais avivados, a gente usa essa palavra, antigamente ela era muito conhecida. Hoje em dia é usado menos, mas ainda as pessoas se referem a ela. Eles querem dizer assim, mais quentes. E outros assim, mais conservadores, mais tradicionais. E quem gosta de um vai em um, quem gosta do outro vai no outro. Inclusive quem gosta de um e vai na igreja do outro, sente assim que não é a minha igreja. Mas eu gostaria de propor que tanto um estilo quanto o outro estilo podem louvar a Deus de maneira errônea. Por quê? Porque tentar promover experiências espirituais por intermédio de música podem promover repetições que são impuras. E Deus abomina repetições que são impuras. Lá, por exemplo, em Isaías 29, 13... Deus fala assim, que o povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Quer dizer, eles cantam, eles falam, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Porque o seu temor consiste em mandamentos de homens. Eles estão mais preocupados em que os homens dizem do que o que o Senhor diz. Eles se preocupam mais com o que os homens pensam do que o que o Senhor pensa. O seu louvor é vazio, seu coração está distante de Deus. Isso é possível não só para aqueles que adoram aparentemente de maneira calorosa, mas até quem adora de maneira formal ou tradicional, como dizem. Quantas vezes quem é tradicional acaba de cantar uma música e percebeu que viajou na música? Já não fez isso tantas vezes? O seu louvor é vazio. A gente às vezes luta para prender nossa mente no ato de louvor e de adoração. Em ambos os casos, a falta de louvor verdadeiro. E eu quero terminar com uma frase que eu acho muito importante. E eu pensei nisso, enquanto eu estava meditando sobre isso, hoje de manhã é que eu tive essa sacada. Eu falei, gente, eu não tinha pensado nisso até hoje de manhã. Louvor não produz experiência espiritual, não deveria. Louvor é resultado de vida com Deus. Por isso que eu e você às vezes tentamos maquinar coisas com louvor, não funciona. Louvor é resultado, brota. É fruto de lábios que confessam o teu nome. Você não promove coisas com o louvor. Louvor é só resultado do seu amor para com Deus. Por isso que fala com louvor com gratidão em vosso coração, isto é, louvando a Deus de coração, com gratidão a Deus em seu coração. Tá? Por último, terceira área, a área da conduta cristã. E presta atenção do porquê que a gente fez a ordem de culto desse jeito. Nós falamos da paz de Cristo, falamos da palavra de Cristo, agora a gente vai falar do nome de Cristo. É por isso que você tem aqui, nome de Cristo, palavra de Cristo, paz de Cristo. Tá? E o texto fala assim, versículo 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então a ideia de fazer tudo em nome de Deus é fazer de tal forma que ele é glorificado. É fazer de tal forma que está em harmonia com a sua vontade, em harmonia com o seu caráter.
Fazer em nome de Jesus não é colocar o nome de Jesus na frente. É possível orar em nome de Jesus e nossa oração não ser em nome de Jesus. É possível usar a camiseta dizendo 100% Jesus e você se mostrar totalmente dividido em relação às coisas do mundo e a Jesus Cristo. É possível colocar adesivo no carro, esse carro é do Senhor Jesus, e no trânsito você não mostra que você dirige em nome do Senhor Jesus. É possível. Isso acontece sempre. Então fazer tudo em nome do Senhor Jesus é conduta de forma a combinar com a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia, e eu acho que essa expressão fazer tudo em nome de Cristo me ensina duas coisas, e eu quero compartilhá-las com você. Primeira coisa, Paulo aqui não começa a dar um monte de regrinhas, ele usa um princípio amplo. Ele fala assim, faça tudo em nome de Jesus. Mas você sabe que tudo às vezes é meio amplo, né? Não ajuda. Façam tudo em nome de Jesus. Fala, tudo o quê? Era mais fácil você dizer assim, olha, quando você for para o supermercado, você tem que agir assim. Quando você for trabalhar, você tem que agir assim. Quando você for para a escola, seria mais fácil, regrinhas. Mas é interessante, a Igreja de Cristo, ela não é feita de regrinhas. Toda vez que a gente faz regrinhas, a gente se transforma em legalista. Ela nos dá princípios que nos ajudam a viver de forma a aplicar a cada área da vida. Por isso que a gente fala, faça tudo com a mentalidade de Cristo, em nome de Jesus Cristo. A vida cristã não é repleta de regrinhas, nem deve ser. Eu não estou aqui para dizer para você, olha, em relação a tal área da sua vida, 4 mandamentos. Até porque tem áreas da vida em que a Bíblia não é específica, mas ela tem princípios para aquela área da vida. É por isso que esses princípios valem para toda a área da vida. E esse é o segundo ponto que eu tiro desse texto aqui. É de que o cristianismo não é verdade de Deus religiosa. É a verdade de Deus sobre todas as áreas da nossa vida. A Bíblia não é fundamental para a parte religiosa da nossa vida. Isso é errado. Isso é dicotomizar a nossa vida em espiritual, profissional, familiar. Não. A Bíblia não é só importante para a parte espiritual. Ela é a verdade de Deus para cada uma das áreas da sua vida. E no finalzinho do verso 17 fala assim, tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus Pai. De novo, Paulo menciona a gratidão. Você vê como gratidão é importante para Paulo? Ele falou de gratidão no final do 15, falou de louvar com gratidão no final do 16, e no 17 ele termina com gratidão de novo. Paulo aqui está marcado por gratidão. Por que que gratidão é tão importante para Paulo? Por que que gratidão é motivação para todo tipo, para áreas problemáticas da igreja? Eu entendo que gratidão é a expressão de quem tem de fato a Cristo. E agora eu vou dizer algo bastante importante para você entender em relação não só à sua vida, mas em relação às pessoas que dizem ser agradecidas a Deus, mas não são. No Brasil eu encontro muita gente que fala assim, eu agradeço a Deus, viu? Agradeço a Deus. Mas que não são gratas a Deus porque não adoram a Deus e não vivem para Deus. E isso é prova cabal de que não são gratas a Deus. Eu vou dizer por quê. Isso não é palavra minha. Isso está em Romanos capítulo 1, versículo 21. Abra lá para você ver. Romanos 1, 21 está num texto em que Paulo está explicando como os gentios, isto é, os povos não judeus que não tinham acesso à verdade de Deus, à palavra de Deus, eles não estavam adorando a Deus. Eles tinham evidências de Deus na própria criação, mas eles não levaram isso em conta. E no verso 21 fala assim, depois de não levarem isso em conta, fala assim, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o seu coração insensato deles obscureceu-se. Tanto é que eles passaram a ter outros deuses. Olha interessante, esses não deram graças a Deus. Por que eu digo que isso é importante? Porque significa que se você não adora a Deus, é prova cabal. Quando eu falo que você não adora a Deus, eu estou falando tanto de vir na igreja, como de vir na igreja com o espírito correto. Se você está aqui, mas não está com o espírito correto, ou se alguém que você conhece não está aqui, é certo que não é grato a Deus. É certeza que não é grato a Deus. Por quê? Porque a adoração está intimamente conectada com gratidão. Quem é grato, adora. Quem é grato, obrigatoriamente adora. Eu já usei essa ilustração antes, eu vou usá-la de novo, porque eu acho que ela é simples.
para você entender o que é gratidão. Se alguém paga um cafezinho para você, você diz obrigado. Mas se alguém paga a prestação da sua casa, você não fala obrigado, hein, valeu. A gente sabe que não é próprio. Não combina, né? Pelo contrário, você é conduzido a reagir de maneira muito mais efusiva. Você fala assim, eu não tenho como te agradecer. Você quer fazer alguma coisa para expressar como você está alegre. Você não tem como pagar de volta. Talvez seja por isso que ele tenha pagado para você. Mas você quer responder com gratidão. Eu estou dizendo isso porque tem pessoas que dizem que são gratas a Deus, mas parecem estarem agradecendo a Deus um cafezinho. Não dá para você responder a Deus só com obrigado, Senhor. Valeu, hein? Não dá. Se ele faz muito mais do que pagar a prestação da casa, você tem que dizer para ele, eu não tenho como te agradecer, Senhor. Não tenho. Por isso que eu te louvo e te adoro e te honro com toda a minha vida. Por isso que se você não tem o espírito correto aqui, ou se alguém que você conhece não está aqui, saiba que é certeza que você não é agradecido a Deus. Você provavelmente não tem a Cristo na sua vida. Esse alguém que não está aqui, ou não está em lugar nenhum adorando o Senhor, provavelmente não tem Cristo na sua vida. É importante a gente entender esse princípio. Por mais duro que seja, é a expressão do nome de Cristo, fazer tudo em nome de Cristo. Quero terminar dizendo o seguinte, por que eu estou preocupado com essas áreas da igreja? Essa área de conduta, que às vezes é uma conduta contrária à palavra de Deus, com o louvor, a adoração, o culto público e com os relacionamentos pessoais. Por que essas áreas são importantes? Porque a igreja é tão preciosa para Cristo Jesus, que Ele não só cuida dela, mas Ele é o grande instrumento de Jesus Cristo para o testemunho. Eu quero terminar fazendo você pensar sobre isso. Nós talvez tenhamos sido treinados, se você está na igreja há algum tempo, você como eu, fomos treinados a pensar que evangelização acontece primordialmente quando a gente leva folheto na casa das pessoas, quando a gente faz campanhas evangelísticas, quando a gente promove grandes eventos para atrair pessoas. Eu me surpreendi quando eu estava lendo ontem, voltando de viagem, o neto do Billy Graham, dizendo assim, a grande arma evangelística de Deus não são as campanhas nas cidades, é a própria igreja de Cristo. Quando isso aqui funciona bem, nós temos a maior arma evangelística de Deus. Quando isso aqui, tem relacionamentos pessoais saudáveis, cultua Deus de forma saudável e se conduz em nome de Jesus, isso aqui atrai pessoas. Isso aqui atrai pessoas. E é importante eu dizer isso para você. E eu termino com essa palavra porque tem muita gente que acha que a igreja não tem esse poder, que ela precisa sair e fazer outras coisas lá fora porque as pessoas não virão. Não é verdade. Se nós nos mostrarmos em tudo lá fora, nos conduzindo em nome do Senhor Jesus. Se quando as pessoas vêm aqui, elas percebem que a palavra de Cristo é o mais importante. Se na hora de nós tratarmos uns aos outros, a paz de Cristo reina e julga. E funciona como árbitro. Então as pessoas vão se impressionar. Certamente elas vão se impressionar. Eu quero que você creia nisso. Cuidado da igreja também é missiológico e missionário. E a gente precisa crer nisso. Por isso a nossa oração vai ser para que a igreja de Cristo seja saudável e assim atraia mais ao conhecimento salvador de Jesus. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, agora nós vamos encerrar esse culto pedindo a tua paz. A paz que vem do teu Filho Jesus Cristo, a paz promovida por Ele, que entra em nossos corações por intermédio do teu Espírito. Nós precisamos dessa paz, Senhor, porque nossa igreja ainda tem problemas de relacionamentos pessoais. Nós ainda temos pessoas que não se dão com outras. Isso é ruim. Isso testifica negativamente. Nós também às vezes estamos aqui para te adorar, nos preocupando com algumas coisas do culto, mas não com outras.
Inclusive o estado do nosso coração às vezes não é bom. Alguns de nós vagueiam e nem prestam atenção direito na mensagem, Senhor. Isso ainda acontece entre nós, infelizmente. Nós também temos pessoas aqui que professam ser cristãs, mas se conduzem de forma ímpia e não fazem tudo em nome de Cristo. Isso acontece entre nós também. Por isso nós temos que começar essa oração pedindo perdão ao Senhor. Não só perdão, mas clamando, intercedendo pela igreja. Pai, eu como líder desta igreja, peço que o Senhor nos ajude a andarmos segundo a paz de Cristo, a palavra de Cristo e o nome de Cristo. Cuida dessa igreja de tal forma que ela de fato se torne essa arma evangelística poderosa nas tuas mãos. Que mais pessoas sejam atraídas pelo que acontece aqui. Que mais pessoas venham a conhecer a Jesus Cristo por nosso intermédio. Faz-nos crer nisso, Senhor. E faz-nos zelar pelo bem-estar da igreja. Certos de que estamos cuidando não só da igreja, mas de quem se aproxima dela. Oramos em nome de Jesus. Amém.